canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Boa noite aos trabalhadores e frequentadores da casa do tio Ormindo. Gostaríamos de agradecer à diretoria da casa, a Celso Pena Seara, e congratularmos com o Luciano pelo trabalho de edição desse vídeo. Esse vídeo está indo ao ar hoje, dia 5 de março de 2022, às 20 horas e 30 minutos, um sábado. Nós estamos aqui refletindo, a pedido da casa, sobre um tema intitulado O Reino. Antes, porém, eu gostaria de deixar aqui uma provocação, a fim de que vocês
respondam aí no chat qual a origem da expressão pimenta do reino, queijo do reino, farinha do reino. Qual é a origem dessas expressões? Porque hoje nós estamos aqui iniciando essa reflexão, cujo tema é o reino. Por que nós estamos fazendo isso? Porque as línguas, a nossa linguagem, ela é muito pobre para explicar com profundidade a nossa existência. A expressão o reino é mais facilmente entendido como um país governado por um rei ou uma rainha. Essa é a expressão mais corriqueira. Mas reino, na ciência, por exemplo, nas ciências naturais, ela representa cada uma das 3 grandes dimensões dos corpos da natureza. Lembram-se os senhores que nós estudamos ainda no curso primário o reino e a família das plantas? O reino de Deus, pelo viés religioso, ele deriva das 3 principais religiões que derivaram de Abraão: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Havia uma crença no judaísmo que dizia que Yahvé iria restaurar a nação de Israel. Nessa ocasião, essa expressão, o reino de Deus, era entendido como um reino material, com características políticas, e um reino desse mundo físico. Depois do exílio da Babilônia, o conceito de reino passou a ser entendido como algo mais espiritual. Isso devido ao esforço de vários profetas judeus. Então, nós perguntaríamos: qual o ponto de vista a ser usado por nós aqui para analisarmos esse tema, o reino? Porque, do ponto de vista teológico, ancestral, o entendimento do reino dos céus, ele é perturbador para o espírito. Tanto que nós devemos desprezar ele. Porque foi uma visão originária do cristianismo primitivo, e ela encontrou na ignorância medieval seu apogeu. Mas hoje os crentes racionais tendem a renunciar esse conceito. Nós não podemos dedicar lealdade a uma crença que não é racional. As pessoas, por exemplo, eram estimuladas a agredir o corpo físico como passaporte para a glória celeste, para alcançar o reino dos céus. Isso é um absurdo. À medida que nós avançamos em conhecimento, em torno nós temos uma mania de separarmos os elementos em 2 partes. Isso se chama dicotomia. Por exemplo, à medida que a gente avança no conhecimento, essa dicotomia em torno do mundo material e do reino do céu deixou de ser reparada, graças à ponte da lógica e da razão. Porque a nossa realidade é uma só. Não existe uma divisória entre mundo físico e mundo espiritual. Eles se sobrepõem, se entrelaçam, estão em sintonia e se interpenetram.
Na visão da psicologia profunda, que é essa série de Joana, ela nos informa que, embora Jesus se referisse às esferas de onde procedia, as esferas mais altas, o reino dele também eram as paisagens e também as regiões do sentimento, como se o reino uma hora estivesse dentro da gente e outra hora estivesse fora da gente. Nós nos deparamos com absurdos éticos ao analisarmos a divindade com todos os atributos de perfeição que ela tem, atirando, por exemplo, criaturas psicologicamente infantis e desequipadas em regiões infernais. Em nenhum momento Jesus concordou com essa ideia ou fez algum pronunciamento que pudesse dar validade a esses conceitos, que são, na realidade, absurdos e cruéis. A cultura judaica, ela entendia que o reino de Deus era reservado a Israel naquela época. Então, o reino é, essencialmente, essa concepção geral, um Estado governado por um rei ou por uma rainha. Na época de Jesus, a governança dos povos era feita por um homem. E eles acreditavam que o rei estava lá por vontade de Deus, por isso eles respeitavam, né? Esse sentido é o mais fácil de nós entendermos o que é que significa o reino, porque é o mais usual. Se nós quisermos mostrar a pobreza da nossa comunicação, nós mostramos a palavra que eu perguntei no início, utilizada com vários significados. Por exemplo, na biologia, ela significa divisão que enquadra número de seres. No sentido figurado, a gente pode falar assim: o reino de Pelé, o reino de Roberto Carlos não vai se acabar. É de uma forma figurada. Agora, nas religiões, nós encontramos outro significado para a palavra reino. Normalmente se fala, que eu perguntei no início da live, em pimenta do reino, farinha do reino e por aí vai. Quando escutamos falar a expressão reino do céu, a primeira ideia também que a gente pensa é um lugar físico. Daqui a pouco eu vou explicar por que nós utilizamos essa expressão farinha do reino, queijo do reino, pimenta do reino. A primeira coisa que nos vem à cabeça é: o reino de Deus é um lugar físico? É um plano? Quando eu falo é um plano, é uma dimensão, porque a ciência hoje convencional já nos relata que existem mais de 10 planos. Nós ainda estamos raciocinando no terceiro e quarto plano, na terceira e quarta dimensão. Só para vocês terem uma ideia, quando nós medimos linearmente algo e você constata que tem 3 metros, 2 metros, 2 metros, esse m está com 1 elevado à potência 1, indicando a primeira dimensão. Quando nós medimos uma área, nós temos a medida de comprimento e de largura. Então, 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Você coloca um 2 em cima do m, indicando que é a segunda dimensão. Quando você constata um tanque de água, por exemplo, que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura, você fala 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12 metros cúbicos. Coloca um 3 em cima, indicando que é a terceira dimensão. A quarta dimensão já é o tempo, onde você vai medir o movimento da matéria no espaço, com a equação espaço igual a velocidade vezes tempo.
Você sai daqui com a velocidade de 100 km por hora e chega em Feira de Santana em 1 hora. Pela equação, o camarada lhe informa que daqui para Feira de Santana tem 100 km. Agora, quando você desencarna, por exemplo, quando nós abdicamos da matéria, o espírito já tem dificuldade de entender essa questão, essa medida. Porque tudo nós temos que medir, tudo nós temos que pesar para poder entender. Então, já na quarta e na quinta dimensão, quando alguns espíritos desencarnam e dão comunicação, eles têm dificuldade de entender o plano que eles estão. Então, mas vamos verificar o que é que Jesus falou sobre o reino. Naquela época, a governança dos povos era feita, como já disse, por um rei ou uma rainha. Então o rei protegia as pessoas, legislava, punia e era o senhor da vida e da morte. Os profetas se referiram ao reino de Deus como um reino divino, tendo Deus como legislador, como provedor. Eles fizeram um paralelismo a fim de que as pessoas pudessem entender, porque nem os apóstolos dele estavam entendendo na realidade que reino de Deus era esse. Então, no livro Boa Nova, antes de Jesus formar a equipe dele, existe uma narrativa que diz que, estando Jesus em Jerusalém, Hanã, um sacerdote, dirigiu-se a ele e lhe perguntou: Galileu, que fazes tu na cidade? E Jesus respondeu-lhe que buscava a fundação do reino de Deus. Reino de Deus nas tuas mãos? E o que vem a ser isso? Tornou o sacerdote. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclarece Jesus. O reino de Deus é a obra divina na alma humana. E o sacerdote ainda, com aquela mentalidade de que o reino de Deus era material, obra divina em tuas mãos, revida Hanã com desprezo e, continuando com as suas observações irônicas, pergunta: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são seus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe, desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução dos teus planos? Porque a ideia de Hanã era que o reino de Deus era material, então precisava de recursos. E Jesus responde com humildade: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E Hanã diz: sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte do planeta. Certamente que esse representará o material da tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita modelada em fragmento de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento, e nenhum cinzel, que era a talhadeira que eles usavam para esculpir, é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Romas ou Atenas?
E Jesus responde com convicção: conheço o amor e a verdade. Depois, alguns escritores espíritas perguntam: aonde está Atena? Aonde está Roma? Onde estão os Césares? Pó, ruínas. E Renan ainda diz para ele: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquire Renan, inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Responde o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. A Torre Antônia era uma construção conjugada, porque o poder espiritual, vamos dizer, o poder religioso, se confundia com o poder temporal, e essa construção que eles chamam da Torre Antônia era como se fosse o Banco do Brasil, onde tinha dinheiro e soldados para proteger. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes de ir para a Galiléia. E olhe que Jesus ainda não tinha formado a equipe dele. Daí a algum tempo, nas cercanias de Cafarnaum, Jesus escolhe seus 12 discípulos. Ao Jesus convidá-los, eles obedeciam e sentiam como se já conhecesse, se já os conhecesse. E Jesus relata depois que antes deles encarnarem, Jesus já os conhecia. Isso tudo é planejado antes da encarnação. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra, do reino de Deus. André, manifestando a sua ingenuidade, exclama: um reino? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas. O Senhor esboçou um sorriso sereno, como se adiasse com prazer as suas explicações. Da mesma forma que ele agiu com Nicodemos e da mesma forma que ele age conosco. O nível intelecto-moral do pessoal, à época de Jesus, não permitia que entendesse o que Jesus falava. A sua mensagem iria ser entendida como está sendo ao longo do tempo que viria, sobre vida futura. O entendimento que eles tinham sobre vida futura era muito impreciso. Jesus não poderia descer a comentários mais profundos. Os judeus não falavam a palavra Deus. É por isso que Mateus usa essa expressão, reino dos céus. Os outros usam o reino de Deus. Os judeus não falavam a palavra Deus. Eles falavam o eterno, o incriado. Isso em função da interpretação equivocada do mandamento que diz assim: não tomarás o nome do teu Deus em vão.
Quando os judeus escrevem a palavra de Deus, eles escrevem D'(US), porque eles acreditam que não se pode expressar no papel algo tão grandioso. João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, diz: quem não nascer de novo não pode ver, compreender evidentemente, o reino de Deus. Aí nós perguntamos: que é Deus? Que é o reino de Deus? Deus é alguém? Deus é o que a tua inteligência cabe. Algum tempo atrás, as obras divinas, nós pensávamos que era Deus. A trovoada, o fogo, Então, Deus ainda é algo inatingível para nós. Os puros de coração verão a Deus. É a única garantia da bem-aventurança. Quem são os puros de coração? Os puros de coração serão aqueles que não têm mais necessidade de reencarnar. Jesus afirmou que o reino dele não era desse mundo. O que significa isso? Se Jesus falou coisas que ainda não entendemos, imagina o povo, à época dele, para entender. Que Deus é a causa primeira, nós não temos dúvida. Jesus queria dizer que se a terra já fosse o reino dele, essas dificuldades que nós estamos tendo não existiriam mais. Guerra da Rússia agora invadindo a Ucrânia, essa pandemia, essas enchentes que estão vendo aí, essa onda de calor com incêndio de floresta. Eu vim dar testemunho da verdade. Busquem a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é um Deus que dirige a criação, tão grande que o nosso estágio evolutivo ainda é incapaz de concebê-lo. Moisés lidou com uma humanidade infantil. Jesus já contactou uma humanidade madura. Ele mostrou que os judeus interpretavam mal as leis mosaicas. Por isso que eles perguntavam: você é contra as leis mosaicas? Então, o Espiritismo já foi revelado para uma humanidade na maturidade. O Mestre mostrou que o que importava era o que nós cultivamos dentro de nós e não o que vinha de fora. Jogou as sementes, as religiões trocou o conteúdo pela forma. Você imagina que, independente das religiões, vieram Francisco de Assis, houve uma reforma fantástica, Revolução Francesa, não adiantou muito. Agora que nos foi dada a terceira revelação como a última chance, nós ainda estamos trocando o conteúdo pela forma. A pessoa vai para o centro espírita e diz que quer a cura do corpo físico. Eu quero que um médium, o espírito, cure meu câncer. Para curar o corpo físico, nós temos a medicina, temos os hospitais e os médicos. Nós deveríamos ir para o centro, não correr atrás da matéria, da ilusão. Para que entendamos a síntese de Jesus, o Espiritismo teve e está tendo de construir toda uma conceituação nova. O que é real não é desse mundo físico. Alguns acham que a espiritualidade não é real.
que a maioria de nós não a vê. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, ele está pedindo que nós abandonemos o ilusório, que comecemos a olhar a vida com os olhos da verdade e não do desejo. O caminho para se chegar à verdade e ao reino é o quê? Adquirir as virtudes. O caminho é espinhoso, não é florido. Vamos ter que acender a luz em benefício de todos. O entendimento sobre a vida futura é o fio condutor para se entender os preceitos de Jesus. O Espiritismo teve de construir toda essa conceituação para facilitar o nosso entendimento. Agora é preciso que a gente estude um pouco. O que é real não é desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos desse mundo material, porque somos espíritos em essência. Enquanto encarnados, utilizamos o corpo físico e temos que cuidar muito bem dele. Por isso que o reino de Deus começa aqui, nessa encarnação. Jesus pôs ao alcance de todos nós esse reino. Por isso ele nasceu como nós, no planeta Terra, nas mesmas condições nossas, para dar seu testemunho. Eu venci o mundo e vós poderei vencer. E ele só veio depois de enviar seus predecessores, os pioneiros, os embaixadores, vieram da morada deles, muitos que não precisariam ter encarnado aqui na Terra, para nos propiciar esse sonho de elevação. Antes dele, 1750 a.C., Hammurabi inscreve em lápides de pedra um código que é o primeiro código da humanidade. Krishna, 3228 a.C., pregando a imortalidade da alma. Entre o século 21 e 17 a.C., Abraão, ligado ao mundo espiritual, se torna pai de um povo de forma simbólica, porque ele era pai de toda a humanidade. 563 a.C., Moisés, em comunhão com os espíritos superiores, liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo e traz o conhecimento do Deus único, que imperava o politeísmo. 1000 a.C., Siddhartha Gautama propõe a conquista do paraíso, ilumina-se, clareando a terra com suas incomparáveis lições de renúncia a si mesmo, da paz e da concórdia. 55 a.C., Kung Fu legisla moral, fidelidade, família e renova os conceitos sobre a vida. 570 a.C., Pitágoras preconiza moral elevada, austeridade e prega a doutrina do renascimento. Por isso que ele é considerado um dos precursores do Espiritismo. O mal entendido da mensagem do Cristo permitiu que homens, em nome de religiões, criassem verdadeiros partidos. Os fariseus, que são muito citados, que viviam preocupados com as aparências, fiscalizando toda a minudência com o rigor da lei antiga, ele dividiu o povo entre nós e os outros, os herdeiros do reino e aqueles abandonados à própria sorte.
A fidelidade à lei era férrea. Eles acreditavam que, em retribuição, Deus enviaria um Messias para libertá-lo de qualquer jugo. Para Israel, o reino de Deus caracterizava-se, no entendimento deles, pelo poder temporal, tinha privilégios durante a existência física e ganhariam, uma glória momentânea enganosa. Aí Jesus vem mostrar no Sermão do Monte e exemplificar com sua vida que aqueles que eram desditosos, estes sim seriam os herdeiros da plenitude. Em razão dessa visão superior, ele apresenta o Sermão da Montanha, que é o mais admirável código de ética e moral conhecido até hoje. No reino de Deus não existe duas humanidades. Não existe a dualidade nós e os outros. O orgulho e a prepotência dos maus que dividiram a sociedade em casta e classe que ainda perduram até hoje. Uma conduta iníqua que se amplia do indivíduo para a família, para o grupo, facultando à sociedade estabelecer critérios que culminam em perseguições generalizadas e em guerras hediondas, como nós estamos contemplando aí até hoje. Então, quando o ser humano se permitir agasalhar as bem-aventuranças no seu comportamento, nos diz Joana, harmonizar-se-á, torna-se-á harmonizador. Primeiro nós vamos nos pacificar, para depois sermos pacificadores. Trabalhará ainda, diz Joana, a favor da união, preenchendo o abismo da separação, com germe de bondade, de ações benéficas e de caridade em toda a sua amplitude. As atitudes que se lhes opõem desencadeiam os graves transtornos que assolam a sociedade contemporânea, tais como a depressão, o distúrbio do pânico, as frustrações, as somatizações e todos os infortúnios que nós estamos vendo aí ligados à psique. O reino de Deus, proposto por Jesus, inicia no mundo que o Pai amou de tal maneira que ofereceu Jesus, para que todos pudessem fruir, depois dele, as benesses da verdadeira felicidade. Portanto, meus irmãos, assim como Jesus nos apresentou Deus pelas suas qualidades, porque nos falta ainda um sentido para o compreendermos, nós hoje já temos informações suficientes para entendermos que à medida que nos tornamos mais virtuosos, mais entenderemos a magnitude do que é esse reino, que começa dentro de nós e se expande para o nosso mundo exterior. Que Deus continue nos abençoando, a nossos familiares e a toda a humanidade terrestre. Boa noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender
ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida.